Licença nojo. O que te vem à cabeça ao ouvir isso? Do que se trata essa tal licença? Esse nome pode trazer bastante estranheza, mas não se preocupe, que a Econet explica tudo para você nesse vídeo. Você está no canal da Econet. Aqui você vai encontrar uma fonte segura de informações para se manter sempre atualizado sobre as mudanças na legislação e sobre tudo o que está acontecendo no país, sobre as áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Publicamos vídeos todos os dias, então já se inscreva no canal e ative as notificações para estar sempre muito bem informado. E se gostar do conteúdo, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, combinado? Nesse vídeo, a gente vai trazer informações importantes para o empregado e também para o empregador. Como cada parte deve agir. Se você é o funcionário que buscou esse vídeo, eu quero deixar os meus sentimentos por sua perda. Sei que é um momento delicado e de muita tristeza, então eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre isso. Licença nojo é o mesmo que licença óbito ou licença luto. Trata-se daqueles dias em que o empregado pode faltar ao trabalho em decorrência do falecimento de alguma pessoa próxima. Bom, mas então por que nojo? O termo nojo pode até parecer um pouco desrespeitoso ou mesmo esquisito, mas a explicação da origem do nome é simples. O termo nojo, nesse caso, tem origem portuguesa e significa pesar, mágoa, tristeza profunda, se referindo ao luto, portanto. Essa licença é o direito que o funcionário tem de se afastar das atividades laborais por alguns dias por conta do falecimento de algum familiar ou cônjuge, sem que isso traga nenhum prejuízo ao salário. Assim como outros tipos de licença, a licença nojo também está prevista na CLT, ou seja, a empresa é obrigada a conceder a licença. Por conta disso, é um dever da empresa conhecer quais são as regras e casos especiais. Já vamos ver essa questão mais detalhadamente. Vamos ler juntos o que estabelece a CLT lá no artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, inciso 1, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. A licença se aplica em casos de falecimento dos pais, irmãos, cônjuges, filhos, incluindo os natimortos, avós, netos e, em alguns casos, enteados. Licença por morte de padrasto, madrasta, sogro, cunhado só é válida se tiver previsto em uma norma coletiva. De modo geral, na licença luto, o colaborador terá direito a se ausentar do trabalho por 2 dias consecutivos de afastamento, sem desconto à remuneração. Mas atenção, esses dias devem ser de trabalho, exceto se tiver norma mais benéfica prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Isso quer dizer, se o familiar faleceu na terça-feira pela manhã, por exemplo, o funcionário terá a terça e a quarta de licença retornando na quinta-feira. Se o falecimento aconteceu no sábado pela manhã, o funcionário terá direito aos 2 dias corridos, então o sábado e a segunda, retornando na terça-feira. E isso se o empregado trabalhar no sábado, ok? Mas algo que pode deixar confuso esse entendimento é o direito pela licença quando o óbito acontece, por exemplo, no meio da tarde. Esse já é contado como um dia da licença? Começa a contar no dia seguinte? Como saber em quais casos vale? Se o falecimento do familiar ocorreu após a jornada de trabalho, ou seja, ele trabalhou até o final do dia normalmente, a contagem inicia somente no dia seguinte, mas por uma questão de bom senso, pois a lei não esclarece. É uma situação que pode gerar polêmica. Agora, digamos que o colaborador se ausentou do trabalho faltando 2 horas para acabar a jornada, por exemplo. Aí, esse passa a ser o primeiro dia da licença. Ele tem de licença óbito esse dia que ele saiu mais cedo, mais o dia seguinte. Essa interpretação se dá por conta do artigo 473 da CLT, que traz a ausência justificada que só é contada a partir do primeiro dia que o empregado precisa realmente se ausentar para a licença. No caso de sair antes, esse é o primeiro dia que ele precisou se ausentar. Se o falecimento acontecer na segunda-feira à noite, por exemplo, o funcionário tem a terça e a quarta de licença, pois não se ausentou do trabalho na segunda-feira. Então, independentemente do horário do falecimento, é contado como o primeiro dia da licença se o funcionário precisou se ausentar no dia, mas como falamos antes, a situação é polêmica. Porém, a empresa pode ter em seu regulamento interno uma outra regra dando mais dias ou contando a licença a partir da data seguinte do falecimento, mas isso não é obrigatório, apenas se a empresa optar por dar mais dias.
Importante ressaltar que nunca pode ser menos do que 2 dias previstos na CLT. Vale lembrar que, além da consulta ao que diz a CLT, a empresa também deve levar em consideração o que está previsto em acordo ou convenção coletiva da categoria. Mas preste atenção aqui: para ter direito ao afastamento da licença óbito, o colaborador não precisa notificar de forma imediata a empresa sobre o óbito do ente querido, como consta na legislação. Porém, o ideal é que você informe o mais rápido possível. Sabemos que é uma situação muito difícil, mas é importante entrar em contato ou com seu líder direto ou RH para notificar a empresa do ocorrido, para que ele possa seguir com seu direito de licença sem ter qualquer prejuízo na sua remuneração. Para que esse direito seja validado e registrado de forma legal pela empresa, o colaborador tem que apresentar uma cópia da certidão de óbito de familiar para que o RH possa fazer o abono dos dias de faltas justificadas. No caso do falecimento do cônjuge, também pode ser solicitada a apresentação de uma cópia de documento que comprove a união, mesmo que se for uma união estável, que também é válida para esse fim. Cada situação é diferente, claro. Então, tem sim a chance de serem solicitados outros documentos, como, por exemplo, no caso de união estável, documentos como cópia da certidão de óbito do familiar, em caso de falecimento do cônjuge, cópia do documento que comprove a união, certidão do casamento, extrato de conta conjunta bancária ou outro comprovante ou certidão de união estável, certidão de nascimento, adoção, comprovante de endereço, documentos simples e de fácil acesso, apenas como comprovação. Como comentei há pouco, a licença luto possui algumas exceções a regras no caso de funcionários públicos e professores. No caso dos professores, por exemplo, a lei que estabelece o período de tempo de licença é disposta no parágrafo 3º do artigo 320 da CLT. Vamos ler juntos. Parágrafo 3º. Não serão descontadas, no decurso de 9 dias, as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto, em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe ou de filho. Viu só? A lei prevê esses 9 dias. Já quanto aos trabalhadores em cargos públicos, a licença está prevista na Lei 8.112 de 90, do regime jurídico dos servidores públicos da União. Olha só o que diz o artigo 97 da lei. Acompanha comigo. Artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, aqui no inciso 3º diz, por 8 dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Mas é bom lembrar que o tempo da licença também pode variar diante de acordo ou convenção coletiva da categoria, para funcionários seletistas. Com a reforma trabalhista no Brasil, muita gente ficou confusa quanto à licença nojo. Ainda vale? O prazo segue o mesmo? Quem tem direito? Mudou alguma coisa? A notícia é que não. Não alterou os termos do artigo 473 da CLT. Isso significa que a licença óbito continua sendo um direito dos trabalhadores, um dispositivo que permite o afastamento do empregado sem prejuízo no salário em caso de falecimento de familiares próximos. A reforma, porém, alterou a interpretação de acordos individuais e convenções coletivas, sugerindo que, se houver negociação coletiva concedendo mais dias de afastamento, essa negociação deve se sobressair sobre as disposições da CLT. O RH, além de seguir a legislação, pode oferecer outro tipo de apoio ao funcionário que volta de licença nojo, fortalecendo o acolhimento no ambiente de trabalho. A atenção à saúde mental do colaborador é uma forma de cuidado com esse trabalhador, que com certeza está passando por momentos muito difíceis de dor e de luto. Outro ponto importante é agir com empatia quanto a esse funcionário. Ele está fragilizado com a situação e precisa que líderes e colegas de equipe tenham sensibilidade com esse momento. Outra medida que pode ser tomada aqui é a possibilidade de estender o prazo da licença, que pode ser negociado de várias formas, como banco de horas ou até licença remunerada, se possível. É importante também estimular um diálogo transparente onde os funcionários se sintam confortáveis em compartilhar suas necessidades e preocupações. Encorajar a empatia entre colegas de trabalho também contribui para um ambiente mais acolhedor. Em um momento tão difícil quanto esse de perder alguém, cabe à empresa dar acolhimento a esse funcionário. Você sabia da obrigatoriedade da licença nojo? É bom estar atento aos seus direitos. Conta aqui nos comentários. O vídeo de hoje fica por aqui. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!